Olá, pessoas! A pergunta que iremos responder no Soletrando Direito de hoje é a seguinte: empréstimo consignado precisa ser pago após morte do devedor? E essa questão vem à tona porque existe uma legislação antiga de 1950 que diz que o evento morte extingue a dívida do falecido em relação ao espólio e aos herdeiros. O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito cujas parcelas elas são descontadas diretamente do contra-cheque do tomador do empréstimo, seja ele empregado de empresa privada, servidor público, civil ou militar, ativo ou inativo, e aposentados e pensionistas do INSS, além de beneficiários do BPC Loas. É considerado, pelo seu baixo risco, uma das modalidades de crédito mais acessíveis do mercado, sendo que o limite máximo da renda dos empregados seletistas e dos aposentados e pensionistas do INSS, que pode ser comprometido com tal empréstimo, é de 35% mensalmente. Uma preocupação que atormenta a cabeça dos tomadores do consignado é o que acontecerá com o saldo devedor após o seu falecimento. Há a extinção da dívida, como determina o artigo 16 da Lei 1046 de 1950. Os herdeiros, ao contrário, se responsabilizam diretamente pela liquidação do débito junto às instituições financeiras. Vamos examinar a situação. A Lei 10.820, que detalha as autorizações para desconto em folha de pagamento referente aos empregados seletistas e aos beneficiários do INSS, silenciou sobre o evento morte do devedor. Ou seja, nada fala sobre ele, sobre o que aconteceria com o passamento do devedor. A Lei 8.112 de 1990, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, regulou os descontos permitidos nos seus olerites de modo totalmente diverso do que estava prescrito na dita Lei 1046 de 1950. Por esta lei, o saldo da dívida do empréstimo não desaparece com o falecimento do devedor. Vale dizer, a lei nova que tratou do assunto consignação nada falou sobre tal situação. Quer dizer que houve, tecnicamente, o que se chama de abrogação tácita ou indireta da Lei 1046 pela Lei 8.112, pois esta Lei 8.112 disciplinou inteiramente a matéria contida na Lei 1046, afastando, em consequência, a sua vigência na ordem jurídica. Tanto no caso da Lei 8.112 como no caso da Lei 10.820, a dedução é a que caminha no sentido de não admitir ter a morte do devedor do empréstimo o condão de extinguir a dívida mediante consignação em folhas. Quer dizer, com o falecimento do devedor, a dívida permanece como responsabilidade do espólio ou dos herdeiros do defunto. Nesse sentido, foi a decisão unânime da terceira turma do STJ, em julgado de 5 de junho de 2018, que, na situação específica, atribuiu ao espólio que demandava contra a Caixa Econômica Federal a responsabilidade pelo pagamento das parcelas restantes do empréstimo. Agora vejam bem, essa atribuição de
se responsabilizar pelo pagamento da dívida do falecido por parte do espólio ou dos herdeiros, ela pode ser evitada quando, da tomada do empréstimo, o devedor faz a opção pelo chamado seguro prestamista, garantia que não pode, diga-se de passagem, ser imposta pela instituição financeira, conforme está claro no artigo 9º da Resolução SUSEP número 365 de 2018. Este seguro existe justamente para socorrer o consignante em casos de desemprego, incapacidade para o trabalho ou morte, justamente para evitar a negativação do consumidor ou a sua inadimplência, e ainda que a quantia seja paga pelos sucessores. Quer dizer, ocorrendo a morte do titular do débito, os herdeiros ou o espólio acionam a seguradora com o atestado de óbito do falecido para efetivarem a devida quitação. Logo que fique firmado, empréstimo consignado não é quitado com a morte do tomador, o que implica considerar que a Lei 1046 de 1950, que dava a morte como determinante do fim da obrigação de pagar o empréstimo, não está mais em vigor. É bom que se diga que, mesmo não tendo a decisão exarada pela terceira turma do STJ efeito vinculativo para as demais instâncias da Justiça, a tendência, diante do pronunciamento do Tribunal Superior, é ser este entendimento estendido às situações similares. Portanto, você deve ficar ligado na situação fática relativa à existência de empréstimo consignado feito por algum falecido e as implicações obrigacionais do espólio e dos herdeiros, em termos de necessidade de pagar a dívida contraída mediante consignação em folha, sendo que o valor a ser pago deve ficar obrigatoriamente dentro dos limites da herança transmitida aos herdeiros, na forma do artigo 1997 do Código Civil. Bem entendido então o assunto, quer com o seguro prestamista, quer com recursos do espólio ou dos herdeiros, a dívida contraída em vida pelo falecido tem de ser regularmente quitada após o evento morte. Ou seja, não adianta tentar se eximir, tem de pagar. Esse foi mais um Soletrando Direito, canal que está há 3 anos regularmente transmitido na internet, prestando o serviço de informar em linguagem acessível assuntos de relevância jurídica. Sendo assim, peço que compartilhe este vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para ser notificado de novos conteúdos. Grato pela atenção. Tchau.